Olá, sejam bem-vindos ao Cloud Excellence. O meu nome é Ana Helena Bittencourt, eu tenho 20 anos de experiência com tecnologia e a gente está inaugurando esse espaço para conectar conteúdo de qualidade aos negócios. E temos aqui com a gente hoje a Sandra Nascimento, que a gente vai falar sobre um tema muito importante que é LGPD. Sandra, seja bem-vinda. Obrigada, Fala um pouquinho Ana. sobre você e o porquê que LGPD é tão importante. Obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada em estar estreando o seu programa. É Na verdade. verdade, é uma honra e é uma baita responsabilidade. Eu espero que ele seja o primeiro de muitos. Quanto ao conteúdo de unir tecnologia e negócios, realmente eu acho que tem tudo a ver, por isso eu aceitei. Ontem completaram 5 anos, né, a promulgação da lei. A lei teve a sua estruturação e iniciativa por algumas pessoas de muito renome e de muita competência, e nós vemos hoje, a cerimônia foi muito boa ontem em Brasília, eu fiz questão de assistir, não participo. Eu sou uma empresa disciplinada, basicamente eu sou analista de sistemas. Temos 30 anos de especialização na área de projetos aplicando tecnologia aos negócios e presenciamos muitas ondas, né, em termos daquilo que é ofertado, mas nós somos especializados, de fato, em suprir os negócios com a melhor relação custo-benefício e amparado do que existe de mais tecnologicamente disponível sempre para as empresas. Então, a LGPD, quando ela foi criada, ela prometia, mas no Brasil, alguns empresários, ou uma boa parte do empresariado, não acreditava muito em si, não discutindo o mérito da lei, porém amparado em velhos conceitos de que no Brasil as coisas não acontecem, não pegam. Isso mudou. Eu diria que nós temos, com a presença e a estruturação da NPD, uma entidade muito séria, muito responsável. Uma pergunta, o que significa a NPD? A lei em si foi criada uma instituição. Tá? Essa instituição ela é responsável por fazer auditoria, né? Ela tem o direito de penalizar, ela tem o direito de multar, mas ela tem uma vocação e desde o início ela tem uma missão de fornecer educação para o cidadão e o empresariado, o cidadão no sentido dele poder pleitear os seus direitos, né, conhecer os seus direitos, e ela fornece a prática, ela fornece o protocolo, e ela estruturou uma lei, né, para que essa lei pudesse ser, de fato, bem aplicada. Eu não sou especialista na lei. Okay? Eu tenho equipes, eu tenho equipes que trabalham, nós nos cercamos sempre de jurídicos altamente especializados, trabalhamos com vários advogados e vários especialistas em direito digital, que têm também formação em direito. Hoje em dia isso tem sido uma nova área multidisciplinar e que dentro, por exemplo, da NPD, você encontra pessoas de uma formação ímpar, né? E que estão provendo à sociedade, aos negócios, maneiras deles se estruturarem, né? Porque existe evento para divulgar como funciona a lei, existe muita publicação já liberada, e é algo que veio para ficar. Hoje, os business, eles têm que se preocupar, de fato, com a questão da privacidade de dados. E isso não é só uma moda, isso não é só algo novo que vai passar. Isso vai fazer parte de toda organização que desejar se perpetuar. E são características que têm a ver com uma busca constante. Né? Não existe uma empresa que ela possa se imaginar, eu atingi, eu estou totalmente em conformidade e a partir de agora eu posso relaxar e pular para outro projeto e encarar aquilo como um projeto pontual. Não existe isso. A busca da conformidade é constante e ela perpassa, ela é transversal do ponto de vista das disciplinas com que ela se ocupa dentro de uma empresa.
é um pouco, para o brasileiro hoje, o empresário brasileiro, é um pouco, eu diria, pouco trivial ter que se preocupar com mais um ônus. Mas eu procuro exatamente, quando eu me defronto com as oportunidades e eu enxergo, tenho uma oportunidade de dialogar com o cliente, eu procuro mostrar a ele que ele não veja como ônus, que ele veja como a possibilidade dele investir em práticas que vão garantir a ele o bônus, tá, da perpetuação da qualidade da marca e de disseminar uma cultura, que é uma cultura de privacidade de dados, que vai aumentar a qualidade dele como empresário, a qualidade da empresa dele em atrair talentos, em reter talentos, porque o RH também é importante nesse aspecto, né? Tem pessoas que são detentores, né? São controladores de milhares de dados. Exatamente. Tá? Então, isso vai ser mais uma pontuação do ponto de vista da atratividade de uma empresa, bem como a capacidade dela de se perpetuar como marca e de renovar a sua vitalidade e o seu compromisso com o cliente. Então, eu não vejo algo menos do que uma coisa necessária e que vai aumentar muito a possibilidade de muitas empresas se tornarem mais sadias, porque a privacidade não tem a ver só com o direito de dados, da proteção de dados pessoais. A privacidade tem a ver com a sua marca ser uma marca que possa ser respeitada no mercado daqui para frente. Em algum momento, isso não vai existir uma separação. As boas marcas, elas estarão impregnadas da necessidade da governança, tal qual a ESG veio para ocupar um determinado espaço nas indústrias que precisam pensar na sua vida daqui a 20, 30, 50 anos e estão comprando créditos de carbono, estão investindo em outras formas de energia. O Brasil tem uma posição privilegiada em relação a isso. E o Brasil precisa que essa cultura de LGPD seja mais disseminada. E, Sandra, quais são os passos práticos que uma empresa deve seguir para se adequar à LGPD? Porque às vezes parece que é tão complexo assim? Não é que seja ou existe uma forma simples? Assim, quais são os primeiros passos? Nem tão complexo, nem tão trivial. Porém, o que é o mais importante? É começar. Então, começar significa a empresa definir um líder, uma liderança, estabelecendo que essa liderança tem um propósito de estruturar algo, um programa, e eu recomendo alguns passos, né? Então, muitas vezes as empresas começam deliberando que vão entregar isso a uma pessoa da própria equipe, da própria organização. Aí, a minha experiência diz que se essa pessoa já tem um job description e ela já tem o tempo dela bastante ocupado, você está querendo entregar uma tarefa hercúlea para alguém que precisa fazer um projeto de adequação. Então, ou você traz uma pessoa que já estava numa posição, que conhece bem a empresa, e você dá a ele espaço, porque ser DPO, dependendo do tamanho da empresa, é uma tarefa incansável. Então, eu vi esse mercado e eu inaugurei isso. Eu, por exemplo, eu tenho hoje a responsabilidade de 10 clientes que eu sou responsável, meu CNPJ como DPO. E outros clientes que nós fazemos assessoria técnica. Ser possivelmente uma entidade, né, uma organização que respeita a LGPD, como eu falei, é uma luta constante, mas você tem que começar. A melhor coisa é automação. Uma plataforma automatizada, e existem diversas plataformas no mercado, ela vai garantir que você possa estruturar todas as suas iniciativas, conduzir essas iniciativas com as evidências necessárias e suprir aquilo que é o mínimo que uma empresa tenha de controle das atividades que são desempenhadas dentro da sua organização
e, obviamente, fazer um mapeamento minimamente desses dados. Conforme o volume, muda-se a plataforma. Existem plataformas mais robustas, existem plataformas menos robustas. Sandra, eu vou querer voltar na questão da plataforma, mas explica um pouquinho o que é um DPO. Conta, porque eu entendo que para você... É o encarregado, olha só. O que significa DPO? Em português. Isso, em português, o encarregado o que de dados. Encarregado de dados. Então, esse seria um primeiro passo, definir quem vai ser o encarregado de dados daquela empresa? Certamente, pode ser uma das iniciativas, tá? Tá. Há outros métodos, antes de você definir quem é o DPO, Sim. que é você estabelecer uma missão para alguém que esteja muito próximo dos processos de negócio da empresa, e esteja muito próximo que as áreas sejam capazes de se falar com esse líder. Então, uma liderança, ela é inevitável, ela é imprescindível. Mas essa liderança, ela tem que ter uma liderança interna na empresa e, às vezes, um consultor, porque eu estou entendendo que você até falou, o meu CNPJ, ele é DPO de 10 clientes, né? Então, você é a consultora e dentro de cada cliente tem um responsável, né? Então, eu tenho uma equipe com as suas respectivas certificações, ISO 27000, analistas de sistemas, com diversas certificações e com as especializações requeridas pela própria ANPD, que está à disposição de todos aí, é só digitar. Esse investimento que nós fizemos, ele é certamente para nós um passo muito importante para nos aproximarmos de vários clientes, porque é aquilo, a busca pela conformidade, ela não para, ela é contínua. Então, o DPO, ele pode mudar as fases, as formas com que você se defronta com esse desafio. Sim. Mas existe uma maneira de começar. Estabelecer uma liderança, existe a questão de você ter um comitê. Um comitê é uma coisa muito importante, que muitos dos clientes que fizeram comitês pequenos, a gente recomenda, porque nada muito grande dá certo quando a gente oferece opções demais. Então, sim. É mais fácil trabalhar com um comitê mais reduzido e esse comitê deliberar e fazer um bom trabalho de levantamento dos processos e de entregar as pessoas responsáveis para que aquilo tome forma e seja conduzido. E não esquecendo, nenhum projeto de LGPD ele começa sem uma boa análise jurídica. Na verdade, a partir do jurídico é que tudo se conduz dali para frente. Porque, com relação ao dado, o propósito do seu CNPJ é que vai ditar como você terá a lei à sua porta. Tá. Porque determinado tipo de propósito do seu CNPJ, você vai ter direitos e obrigações e que se superpõem, né? No Brasil existem muitas leis e caberá ao advogado especialista em direito digital. Esse advogado, ele faz o levantamento do seu CNPJ ou dos vários CNPJs, certo. E ele vai poder estruturar o que é, de fato, a melhor maneira de lidar com os dados. Entendi. Então, a partir disso que vai para a plataforma, correto? Aí exatamente. Você entendi. Aí agora ficou mais claro para mim. Aí, a partir de todas essas análises, vai ter as ferramentas que vão ajudar a empresa a ficar em conformidade com a LGPD. Na verdade, isso? O que você acha? Não é bem ferramenta, né? A ferramenta a gente utiliza, né? É aquele velho tripé, né? Tem tecnologia, tem pessoas e tem processos. Então, tudo começa com as pessoas e os processos. A tecnologia, ela supre, né? Então, uma vez que um bom trabalho jurídico seja feito, e aí eu digo para algumas empresas, lembra-se do básico, faça o que for possível naquele momento da melhor forma, porque muitas vezes os orçamentos não cabem, grandes estudos,
os levantamentos jurídicos não são baratos, principalmente para quem tem mais de um CNPJ. A gente tem empresas com vários CNPJs e CNPJs distintos que não são apenas virtuosismo, que quis fazer um CNPJ, é porque são business distintos. E conforme o propósito do business muda a forma de você lidar com o dado. Então, o advogado tem que fazer o levantamento para cada propósito do CNPJ e ele tem que cruzar as leis. Então, essa entrada, isso pode ser uma barreira, isso pode ser um obstáculo para quem tem muitos CNPJs. E aí eu recomendo pragmatismo, tá? Nós temos que ter uma visão utilitarista, fazer o básico e depois, passou de um ano, você está com a plataforma, você está fazendo a sua parte, você já não está exposto a grandes penalidades. Eu não posso escrever isso, mas a gente acompanha a trajetória da NPD, nós acompanhamos as multas que já foram aplicadas, né? E nós vemos os pareceres que eles dão e o porquê. Os pareceres mostram que a NPD, nesse momento, ela ainda está numa função punitiva de baixa escala e mais numa função de educação, de dar o exemplo. Então, é muito importante o teu leitmotiv, o propósito de por que você guardou o dado, seja de forma indevida, por que você armazenou, se aquilo não foi tratado da melhor forma, mas se você estiver bem documentado, com evidências, a NPD leva em consideração o seu histórico, e leva em consideração isso, te despenaliza em volumetria, porque existe uma dosimetria nas aplicações das multas. Esse termo, inclusive, na época, né, foi muito discutido, a dosimetria, e a NPD vem fazendo um excelente trabalho. E, minimamente, as empresas que querem se perpetuar e querem tornar a sua marca cada vez mais atrativas e, de fato, tem compromisso com os seus stakeholders, aquelas maiores, e aquele empresário que, mesmo pequeno, ele precisa aumentar a sua viabilidade no mercado, ele tem que lembrar que estar em conformidade com a LGPD e evidenciar e demonstrar isso é quase como um currículo dele, né? De diferenciais, por que ele deve ser contratado. Então, por exemplo, nós agora, nos nossos clientes, estamos já no 3º ano da plataforma, dos vários que nós já vendemos, nós temos mais de 40 clientes utilizando plataformas e cerca de 28, 30 utilizam serviços de sustentação da nossa empresa. E dentre esses serviços eu tenho o DPO, como eu tenho também o PMO. Por quê? Lidar com a necessidade dessa governança ser colocada em pauta e que por trás dela você tem um cronograma quase que você precisaria atentar para não deixar de fazer aquilo que é necessário e dar um passo de cada vez, mas evidenciando, mantendo a plataforma com os dados atualizados, suportando as suas intempéries. O que são as suas intempéries? Não é ser fiscalizado. Intempérie é você perder, por exemplo, o líder que estava fazendo. Gente, o mercado é dinâmico. Como que fica a rotatividade de pessoas, né? Você sabe que a gente vive isso. Então, por exemplo, quando eu vejo um empresário que eu chego, bato na porta e lá a minha equipe de gerentes de venda, território, e eles encontram algumas objeções, eu digo, não, vamos conversar. Muitas vezes, eu consigo vencer um obstáculo quando eu falo da vida real. A vida real é quem tem um, tem nenhum. Na verdade, tem. Quando uma pessoa acha que fazer a implantação de LGPD é deixar um único funcionário responsável por todas aquelas atividades e a coleta das evidências e a resposta aos titulares. Gente, não pode existir isso. Você vai capotar na primeira curva suspirada ali, porque o mercado de tecnologia está uma loucura do ponto de vista de
empregabilidade, né? Então, o crescimento das novas empresas de hunting, de tech hunting. E, bem, é só ele começar a fazer aquilo, ele vai se tornar especialista. E se você não conseguir pagar o valor dele, ele vai te deixar na mão. Ele vai te deixar na mão e você não vai ter uma plataforma. Então, primeiro, pensa na plataforma. A plataforma garante essa continuidade do trabalho, não, calma, que a implementação da LGPD. Se você me compromete, a plataforma está lá, ela te entrega todas as ferramentas e ela tem um histórico, porque a pior coisa que existe quando se perde um colaborador é perder um colaborador e toda a memória que deveria ter sido criada, documentada e evidenciada e disponibilizada para a empresa for junto. Eu não vou falar de nomes, pessoas ou CNPJs. Isso não é comum, viu? Isso não é comum. Então, voltando à nossa realidade, muito difícil alguém pensar em implementar a LGPD sem tomar algumas iniciativas que são iniciativas de profissionalismo aplicado. Então, inteligência de dado aplicado requer algumas atividades. Eu não garanto com a plataforma, mas você, tendo a plataforma e tendo feito um bom trabalho inicial, mínimo jurídico, você estará preparado para uma jornada, uma jornada de respeito à privacidade. E isso já é meio caminho andado. E você, com a sua cultura, com treinamento, com investimento, você poderá conduzir isso. Nós temos empresas razoavelmente médias que conseguem fazer isso de uma forma não tão pungente do ponto de vista financeiro, com valores muito que cabem no bolso, né? Que cabem no bolso de uma empresa. Se ela se diz uma empresa, ela vai precisar conferir um determinado orçamento. Excelente. E a nuvem? A nuvem ajuda, tá? Então, era isso que eu queria juntar aqui com você, né? Como é que a nuvem, qual o papel dela na LGPD? Bem, para os novos negócios, eu começaria as startups, né? E os business que ainda estão no seu venture capital, são semente, é obrigatório, A nuvem? A nuvem é obrigatória. E LGPD junto, eu diria que o primeiro link que eu faço é um novo business, ou seja, um novo entrante, uma joint venture nova, qualquer business novo, ele tem que nascer pautado hoje em custo variável. A nuvem já fornece isso. Então, está dentro, né, do conceito do business moderno, né? Um custo variável no início de uma operação. Tá? E o respeito à privacidade de dados na origem, no nascimento, ele vai conferir uma qualidade e vai evidenciar um compromisso para os seus novos clientes. Na sua ida ao mercado, na sua busca por formar a sua nova carteira de clientes, isso tem que estar presente. Se você é B2B, nem tanto, mas o B2C é obrigatório. Né? O mercado B2C, ele exige que você tenha já... você vai ter que produzir um relatório, você vai ter que ter um estudo, você vai ter que se proteger. É essa palavra que eu uso. Você tem que se proteger com qualquer tipo de desvio que você possa enfrentar na sua jornada enquanto uma nova organização no pedaço que é o mercado, né? Então, se você estreia no mercado e você precisa controlar risco, vamos falar de risco? Com certeza. Risco tem tudo a ver. Governança, GRC... Um dos pilares é a análise de risco. Implantar a LGPD tem a ver com análise de risco. Usar a cloud tem a ver com risco. E, por exemplo, quais as medidas de segurança que as empresas elas devem implementar utilizando serviços de nuvem para garantir a conformidade na LGPD? Bem, vamos por parte. Assim, primeiro, garantir a conformidade é um termo muito
muito elástico, amplo. muito amplo, né? Quem garante a conformidade é uma prática. Certo, e uma prática, certo. ela repousa sobre processos, pessoas e tecnologia. Eu não posso me afastar desse mantra. É um mantra. Tá? Aí, voltando à sua pergunta, do ponto de vista de cyber, hoje, né? A cibersegurança está na boca, está nos corações, está nas mentes e está invadindo a nossa praia. Por quê? A praia da tecnologia estava acostumada até os idos de 20, né, a lidar com fronteiras muito bem delimitadas. Então, nós tínhamos já soluções sedimentadas para tratar o risco, para tratar as ameaças. As ameaças eram de outra monta. Dos últimos 5 anos, o crescimento do crime cibernético é gigantesco. Tá? E dos últimos 3 anos, ele é avassalador. Então, quando você pega e pensa como eu reduzi essa resposta, porque a gente tem tempo curto aqui, eu diria o seguinte: uma boa prática de LGPD, uma prática, vai te ajudar que dentro da sua empresa você tenha mais mecanismos distintos, processo, cultura e tecnologia, aplicado para você proteger a sua empresa de vazamento de dados. E essa prática, ela tem que ser acompanhada de algumas ferramentas, plataformas básicas, e que aí não é a nossa plataforma, são plataformas específicas de cybersecurity. Quais as principais? Então, entendi. Então, elas se interligam. Tem as plataformas do LGPD, tem o sistema e você da vai empresa. ter que usar outros recursos de segurança. Entendi. Que recursos? Os principais. Me vem à mente o primeiro, criptografia, porque está coladinho ali com um dado. Se você tiver um vazamento, aquele dado fica indisponível, ilegível para o ladrão do dado. Tá? Então, uma exposição vai te render menor penalidade. E isso a nuvem te ajuda também. A nuvem faz a parte dela. A infraestrutura. A infraestrutura. Né? Você tem uma nuvem como a AWS, por exemplo, é um baita provedor, né? Então, isso faz parte também dos métodos de seleção de fornecedores. Alguém que está iniciando, a gente está falando de startup, né? Alguém que está iniciando, ele tem que escolher parceiro mais confiável. Quanto mais confiável o parceiro, mais você mitiga o risco. E você vai usar isso na sua prática. Obviamente, tudo tem que ter um TCO, né? Exatamente. Mas eu diria que a AWS ela vem numa jornada impressionante de escalabilidade, que ela vem entregando capacidade de entrega cada vez maior de ambientes de cloud pública e com muita versatilidade, né? E de cloud híbrida, que ele pode providenciar dentro do ambiente dele. O ST3, eu estou hoje convidada aqui por ser uma parceira nova, ela é uma empresa que se destaca por isso. Nós temos uma competência técnica amealhada nos últimos 21 anos aqui em São Paulo, né? Porque eu sou carioca, a empresa veio de lá 30 anos, mas 21 anos em São Paulo, e nós somos especializados em cloud híbrida. E nós enxergamos que a AWS é sensacional do ponto de vista de nuvem, e se nós pudermos agregar uma solução quando a escala é necessária, quando a localização, a geografia, uma série de coisas, legados que nós somos especializados em proteger, exigem uma cloud híbrida, essa solução é espetacular com a AWS, ela é imbatível, invencível, né? Mas voltando às startups, por exemplo, quando você escolhe com quem você vai casar nesse primeiro momento, então, por exemplo, os planos que são planos de 3 anos, né? Porque hoje em dia as startups elas são muito dinâmicas, para não dizer meteóricas, né? O objetivo não é sê-lo, o objetivo é ser empresas que durem mais, mas sempre com uma visão de capital
venture capital que precisa se justificar. Então, esses planos de negócio de pelo menos 3, 5 anos, eu aconselho que sejam sempre acompanhados com uma boa dose de uma cultura no nascimento, né? Que está pequenininho, está tudo fácil, está tudo ainda volumetria pequena, né? E você constrói, você constrói da maneira certa. E essa é a beleza de você poder lançar o negócio do zero. Quem já está, como se diz, né, com uma estrada, ele vai ter mais trabalho, porque ele vai ter que fazer o estudo jurídico, ele vai ter que utilizar a plataforma e vai ter que fazer um investimento nas pessoas, vai ter que mapear aqueles processos e vai ter que lutar num ambiente um pouco mais caótico, muitas vezes a gente enxerga. Porque já deve ter muitas portas abertas, exato, dados vazando, algumas coisas, né, que não tinham controle, uma governança em cima de todos esses acessos. Eu diria que se eu pudesse passar uma mensagem para quem é de TI, vamos dizer que o teu espaço hoje vai ajudar os business que estão interessados em nuvem, em estruturação de maneira mais madura já em relação à LGPD, em escolher bem, né? Pensa que todo business tem que ter uma boa análise de risco na viabilidade inicial dele. E mitigar risco é controlar bem, da melhor forma, aqueles que são os passos que você dá em direção ao mercado. Então, por exemplo, a nuvem, a AWS, já mitigou o risco. Uma plataforma, mesmo que não seja uma plataforma tão robusta, mas uma plataforma que garanta o mínimo que você precisa para poder armazenar os seus dados ali, saber onde você vai encontrar os dados que estão sendo manipulados e colocar um fluxo com responsáveis. A gente precisa saber, para você comprovar algo para a NPD, você tem que ter evidência, você precisa saber quem é responsável pelo quê, quem manipula o quê, qual foi o total de tempo que você determinou daquele dado, qual é a relação que você tem com aquele dado. Então, isso, gente, no dia a dia, sem plataforma, é loucura. Eu fiquei curiosa no começo da nossa conversa, você disse que os analistas, eles têm que ter alguns certificados, né? Vários. Quais deles, assim? Eu nunca tinha ouvido falar, sabia? Existem entidades sensacionais, né? Primeiro, a ISO, né? Que nós temos determinadas provas que são objeto de desejo, né, de toda a organização e sem as quais você, por exemplo, não pode ser considerado um bom player e eu diria que hoje isso está mais democratizado. Por quê? Eu, por exemplo, contrato essas pessoas, que são pessoas de um custo bem mais elevado, quem possui especialização de ISO 27000, 27001, com todos os níveis de segurança. Para cada negócio tem um tipo de certificação ou essas certificações? As certificações, a ISO, ela tem alguns sabores, né? A gente tem os principais e a gente tem voltado à segurança, principalmente. Ah, perfeito. E voltado à segurança, a gente aplica isso em regime compartilhado. Isso é a beleza dos novos serviços, que são serviços compartilhados. Você não precisa pagar um salário de um DPO altamente qualificado e você pode recorrer a uma empresa que possua essas habilidades ou essas credenciais, como eu digo, né, para serem alocadas a você por um período de horas do mês. E com isso nós podemos ajudar as empresas a trilhar esse caminho, essa jornada. Então a gente tem diferentes serviços, né, que eu falei, tem o DPO, tem a assessoria técnica, porque às vezes o próprio cliente, ele precisa, por diversos motivos legais, motivos da própria diretoria, do comitê, ele quer que o DPO seja um funcionário dele. Tá? Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que entregar a um funcionário a total responsabilidade de tudo não é uma decisão a mais sábia. E aí ele contrata uma assessoria técnica que desafoga o DPO, ampara o DPO, é uma assessoria executiva.
e faz o trabalho. E tem o update, né? Aquilo que você falou, que está sempre renovando, né? Tem que estar sempre, você sempre tem que analisando, né? Exato. E se ele for o único, ele não vai ter acesso a essas novidades todas, né? Muitas vezes ele tem, né? Não vamos também negligenciar a aptidão das pessoas, né? Na minha jornada, eu já me defrontei, por exemplo, eu tenho cliente que não me contrata de PO e que são absolutamente compliance. Mas tem a plataforma. Tem a plataforma. E está na nuvem. A plataforma nossa, ela está na nuvem. A plataforma de vocês está na nuvem. Sim. E aí Aí vocês também orientam a eles levarem outros workloads para a nuvem para ajudar na conformidade. Sempre que é possível. Né? Sempre que é possível. Né? Nós procuramos aquilo. One Stop Vendor é o nosso desejo maior. Enquanto ST3 Taylor, nós praticamos uma política de nos apresentarmos e escutarmos o cliente. E eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito sobrecarregadas. Então, a gente procura respeitar muito o grau de prioridade que o próprio cliente dá às suas necessidades. Então, tem um momento dele que é o momento dele tratar da nuvem, tem um momento que ele está tratando já de um outro problema, tem um momento que ele quer cuidar de uma aplicação legada que está ali, que precisa ser exclusivamente feito um refresh. Então, nós temos esse estilo de ser mais flexível. Eu achei interessante a questão do legado que você falou, da experiência de vocês com legado, né? Porque quando você chega numa empresa e tem um monte de sistema legado, um monte de porta aberta, tem que ter conhecimento para saber, né? Uma coisa é a aplicação. O conhecimento da aplicação, ele é inerente aos donos da aplicação. Sim. Nós trabalhamos sempre abaixo da aplicação. É tudo que tem embaixo da aplicação. É o virtualizador, né? É o middleware que está ali, é o banco de dados que está ali. Então, aquilo onde repousam as estratégias do negócio, né? A aplicação, eu não sou analista funcional, nem temos dentro da nossa empresa, exceto na área da nossa plataforma objeto, onde nós damos sustentação. Aí nós temos ali um time de analistas funcionais daquela aplicação de LGPD. E aí você consegue orientar conformidades, talvez? A empresa, todo o tempo. Nós somos uma espécie de polícia. Então, sabe polícia? Sei. É um consultor, é uma policial ali, porque o time é feminino hoje, né? O time de POs são 3 mulheres. Olha que legal. Então, é um time feminino, são as policiais que ficam ali o tempo todo, sabe, dizendo o que está sendo feito no intuito de policiar, no intuito de obrigar mesmo o cliente a respeitar o processo. Nós temos essa missão, é uma missão que pode parecer um pouco, às vezes, para algumas áreas, né? Desconfortável, mas as meninas se saem muito bem. Eu acho que o sexo feminino nesse aspecto é bom, né? Porque sabe dar disciplina sem se fazer oneroso. Então, elas são normalmente benquistas. É interessante, porque é uma coisa bem delicada. Você está lidando com dados, tanto da empresa, dados dos colaboradores. Muito delicado, mas elas sofreram, assim, um treinamento muito grande. Nós contratamos uma especialista que é a quem eu devo a maior parte do meu conhecimento, e de um sócio que eu tenho também, e que eles me ensinaram muito, assistindo as apresentações, lendo muita produção. É uma PhD, né? Especializada em direito corporativo e que é uma das maiores especialistas com formação em direito que eu conheço, né? Então, ela nos treinou, ela nos amparou nessa trajetória. E foi muito lá atrás que eu criei o DPO. Quando eu criei, ninguém acreditava. Disse, não, ninguém vai contratar isso. E foi super feliz o projeto. Ai, nossa, muito bom. Sandra, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa. Já passou tão rápido. Você acredita? Eu queria fazer algumas perguntas de finalização aqui, que eu acho que esse é só o começo, né? Pelo menos, eu aprendi bastante nesse nosso bate-papo, principalmente que a gente tem que começar por algum lugar.
Na verdade, a gente tem que o primeiro passo e saber que isso é quebrar hoje em dia a zona de conforto. É que nem o marketing, que a empresa tem que pensar como que eu vou divulgar o meu produto, na verdade. Como que eu vou manter a privacidade dos dados? Eu acho que não é mais opcional. Essa tua área me vem à mente. Né? Não é mais opcional. Você sabia qual foi a primeira empresa de dados, de fato? Não. Adivinha de que business ela era? Do marketing. O marketing é perigosíssimo. Foi penalizado pela NPD, foi multado. É muito perigoso. E foi uma multa ainda... como é que se diz o nome? Exemplo, né? Foi uma multa de exemplo, de chamar atenção. Eles não foram tão penalizados, eu acho. Eles poderiam ter sido bem mais penalizados. Isso demonstra mais... eu queria falar em relação à cerimônia de ontem que eu assistia, né? Dos 5 anos de comemoração da lei, e ver o vigor da NPD com a boa formação dos seus líderes, muitas mulheres, né? O presidente, o Valdemar Gonçalves, foi muito ponderado, centrado e estava muito emocionado ontem, né? Até por causa do falecimento que teve de uma pessoa que foi inspiradora da lei, né? O professor Danilo Doneda, que inspirou muitas das meninas que trabalham comigo, e a nossa plataforma principal ela é baseada numa consultoria de governança que foi idealizada e capitaneada pela cabeça do antigo professor. E eles ontem, eu senti uma confiança e eu senti assim uma satisfação de estar trabalhando nesse segmento, porque a NPD ela vem sendo muito profissional. E eu acho que isso, para nós, cidadãos, nesse momento, é muito bom. É o Brasil que funciona. É aquilo que a gente gosta de ver, que a gente precisa ver. Então, assim, já que a gente está falando de conteúdo aplicado aos negócios, né, os empresários não negligenciem e menosprezem a lei, que a NPD está fazendo um belíssimo trabalho. E não tem desculpa para não aplicar um pouco da conformidade. Não, a pergunta que eu ia fazer você já respondeu, porque eu ia perguntar para você qual é a medida que você entende que é o equilíbrio entre inovação tecnológica e respeito à privacidade. É possível inovar e respeitar a privacidade dos dados? Na verdade, essa pergunta é excelente, né? Eu vou ser criativa. Tá. Eu diria que quem não enxerga como unir inovação e o direito à privacidade, ele não está por um bom caminho em termos de business hoje, e ele não é capaz de enxergar para onde o mercado está se movendo. Tá, entendi. Por quê? Porque eu sou daquelas que enxergo o copo meio cheio. Então, eu procuro ser sempre positiva. É isso que nos move, temos que sê-lo. Entretanto, é fácil mapear que existem forças hoje obscuras quando a gente fala de cybersecurity. Então, o crescimento das ameaças virtuais, cibernéticas, essa guerra, essa fraude crescente, utilizando-se de meios cibernéticos, isso tende a piorar. O que nós podemos fazer? A nossa parte. E eu acho que esse é o desafio e é a beleza. Novos negócios que souberem, desde o nascimento ou ainda num novo reposicionamento, se propuserem a ter uma bandeira de respeito à privacidade, nesse mercado de comércio eletrônico, nesse mercado que cada vez mais interage com milhões de pessoas, isso é um baita diferencial, Ana. O que valoriza para essas empresas? Valoriza a confiança, né? Confiança. Né? A confiança. Confiança é uma moeda dos fortes, né? Porque aí vai ficando uma empresa cada vez mais valorizada, porque vai ter mais clientes, né? Eu sempre conto isso para os meus clientes, né? O que faz... Por que a gente faz marketing digital, né? Você tem que fazer com que a sua marca que está lá, né, no mecanismo de busca, como é que você vai saber que aquela marca é melhor do que a outra? É a confiança que as pessoas têm naquela empresa. E cabe a você mostrar que essa
confiança está respaldada por uma entidade, né, que pode proteger, de fato, os direitos daquele cidadão, né? Na verdade, eu atuo por trás, né? Sim, eu atuo junto à empresa para que ela possa não só mostrar a marca dela, o produto dela, mas ela possa colocar algo como aqui nós respeitamos os seus dados e o tratamento de dados ele é feito da melhor forma. E não é só estar no site, né? Porque a primeira coisa que as pessoas fazem é colocar e fazer o tratamento. Faz parte, é obrigatório, é o passo número 1. Zero, né? Quase. Tá ali, você tem que ter um tratamento ali, você tem que evidenciar e você tem que dar a opção, né, da pessoa saber que o dado está sendo tratado. E depois, a lei exige, você tem que, se o cliente ligar e pedir o direito dele de esquecimento, você vai ter que dar. Você tem que comprovar, você tem que evidenciar, né? Se ele quiser mudar a titularidade, você é obrigado a ceder a ele e descartar aquele dado, né? Então, quer dizer, dependendo da indústria, isso tudo tá? É experiência. É experiência, né? Mas voltando aí à inovação, eu acho que a certificação é fundamental. Uma certificação de que você, a sua empresa, está compliance e respeita a privacidade de dados. É um mundo novo que precisa ser respeitado. Sandra, quais são suas redes sociais e aonde que a gente pode encontrar você e a ST3 Taylor? Obrigada, Ana. ST3 Taylor é o site, está lá à disposição, né? Se quiser me achar, eu vou te dar uma dica. Boa! O LinkedIn, embora seja hoje palco de milhões de Sandras, se você digitar Sandra Nascimento, eu sou a primeira. E não me pergunte por quê. Então fica fácil. Sandra, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pelo seu conteúdo. A gente te espera numa próxima, porque isso aqui é só o começo. Vamos ver se as meninas vêm, né? Uma boa ideia, gostei. Aí é só as meninas, né? Exato. Tá bom, então muito obrigada a todos vocês e até a próxima.